Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Word in Code. É um prazer ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje nós vamos estar falando de um assunto bastante interessante, tanto para pessoas que estão querendo iniciar na carreira de programador, ou na área de TI especificamente, como para quem está tentando fazer uma transição de carreira, né? Trabalhou até determinada idade em uma determinada função e hoje está buscando se recolocar no mercado de alguma forma. Vamos abordar vários pontos aí interessantes para que você possa tomar uma decisão, ver se você está no momento certo, se você é a área que você busca ou não, ok? Mas vamos lá, o que é importante? Vamos começar a decorrer aqui para você ver. Primeiramente, eu quero trazer aqui uma notícia para vocês, eu vou abrir aqui, que é muito interessante. Essa notícia saiu em maio, tá? Não é uma notícia tão recente, mas é desse ano, no dia 31/5/2003, como vocês podem ver aqui, 2023, que saiu no G1, Trabalho e Carreira, onde o tema falava exatamente isso aqui. Brasil terá um déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025. É o que mostra um estudo do Google, ok? Ou seja, estamos falando de 530 mil profissionais de tecnologia que vão faltar no mercado. Então, se você está pensando em entrar nessa área, você não teria o melhor momento para estar fazendo isso, ok? Eu poderia mostrar várias notícias, se você pesquisar sobre isso na internet, você vai ver. Como uma pessoa leiga, né, que nunca fez nada em programação, aprende a programar? Começando. Simples assim, da mesma forma que um dia você aprendeu a ler, da mesma forma que você, de repente, não andava de bicicleta, andou, que você não dirigia e começou a dirigir. Ou seja, tudo na vida tem um princípio. Então, começa. De que forma? Hoje, né, na época que eu comecei era muito diferente, você tinha que ir para os livros, né? Apesar de eu ter começado com um curso presencial no computador, as fontes de pesquisa eram por livros. Hoje não, hoje você tem conteúdos na internet, vastos conteúdos que te possibilitam aprender ou ao menos entender o que você está querendo fazer para depois, inclusive, ir para algo mais profundo. Busque muitos conteúdos gratuitos, existem hoje no YouTube. Basta você pesquisar lá por curso de programação, como começar na programação, programar, enfim. Você vai encontrar conteúdos gratuitos que vão te dar a base para que você possa entender se aquilo é para você mesmo. Por quê? Você precisa entender o que é a programação. Programação nada mais é do que você tornar real, né, de uma forma bem simplista, você tornar real um software, seja web ou desktop, aquilo que está na mente de uma pessoa. A pessoa pensou em algo que ela poderia fazer e você foi lá e programou. Uma outra pergunta que me fazem também. Eu preciso fazer faculdade para aprender a programar? Eu diria para você não. Por quê? Programar é mais prática do que teoria, sem sombra de dúvida. A maioria das questões do dia a dia que você vai enfrentar vai ser resolvida na prática, que especificamente o currículo, né, escolar, o currículo, a grade curricular hoje imposta pelo MEC para as faculdades, principalmente, elas não preparam as pessoas para o mercado de trabalho de fato. Elas teorizam muito, gastam muito tempo, 4, 5 anos dentro da faculdade para sair de lá. Se você não fizer qualquer outro tipo de curso por fora, você não se torna uma pessoa pronta para o mercado na área de programação. Garanto para vocês. Você pode fazer ciência de dados, você pode fazer engenharia de software, pode fazer várias faculdades, o que você quiser. Eu te garanto que nenhuma delas vai dar a você condições de você... a faculdade em si, tá? Não vai dar a você condições de você se tornar um programador pronto. Okay? Então não há necessidade. Agora, sim, você pode começar a programar e no decorrer da sua carreira, crescendo, você vai lá e faz uma faculdade naquela área que você achar específico, tá? Daquela área que você achar necessidade para complementar o seu currículo e até para você subir de cargo. Mas não faça uma faculdade esperando que você vá conseguir entrar no mercado de trabalho por causa dessa faculdade. Talvez você até consiga, mas não como programador. Ok? Garanto isso para você. Aprender programação exige concentração? Demais. Tá? Demais. É importante que você saiba conseguir parar, olhar para um problema para resolver ele. Isso exige concentração.
ok? Aprender a programar significa escrever código? Com certeza, ok? Com certeza. Você tem que aprender a escrever código, você tem que entender de lógica, você tem que entender como os processos encadeados principalmente funcionam, ok? Tudo isso você vai aprender nos cursos e também na faculdade, no caso, para fazer, mas principalmente nos cursos que você fizer. E esses cursos, eles têm, claro, toda uma sequência, eles precisam ter uma sequência para que você consiga assimilar o que você precisa. Mais para frente eu vou falar um pouco mais disso. Aprender a programar exige persistência? Demais. Demais, ok? Não basta simplesmente você achar que vai sentar na frente do computador, vai ler um livro ou vai ver 1 ou 2 vídeos e você vai se tornar um programador. Okay? Não é assim que funciona, posso te dizer. Muita dose de paciência e, como eu falei, de persistência para você pegar um problema, encarar o problema e resolver o problema. Tá? Principalmente quando você está dentro de uma empresa onde você está lá com todo o sistema rodando bonitinho e de repente cai. E você olha para aquilo e fala, e agora? Como é que eu resolvo isso? Onde é que eu mexo nisso? E agora? Entendeu? É nessas horas que você cresce como profissional. Aprender a programar com conteúdo estruturado é importante? Totalmente. Como eu falei anteriormente, conteúdo estruturado é justamente aquela sequência. Você vai pegar um curso, por exemplo, não adianta você chegar hoje, quer começar, e você querer começar com orientação a objeto, por exemplo. Porque isso já é uma parte mais avançada. Você precisa primeiro entender de lógica, você primeiro precisa entender conceitos básicos de encadeamento, entender código específico, tudo a base de código para depois começar aí. Ou seja, por isso que existe programador, trainee, júnior, sênior e pleno. Você vai crescendo na carreira até chegar no ponto que você precisa. Então, para isso, você precisa estudar através de um conteúdo que seja estruturado. Se você vai buscar algum curso, alguma coisa nessa área, depois de fazer tudo aquilo que eu falei, buscar na internet, ver materiais gratuitos, decidir, por exemplo, que linguagem de programação você quer, escolher se você quer ser front-end ou back-end, ok? Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala isso, tá? Que fala sobre como escolher se eu quero ser, como definir, né? Se eu vou ser front-end ou back-end. Então, depois de fazer tudo isso, e você consegue fazer isso de forma gratuita, então você vai escolher um curso. Olhe para esse curso, a grade dele, se ele é um curso bem estruturado. Se você tiver dificuldade nisso, deixe nos comentários. Passa aqui, olha, Jorge, eu vi um curso tal, o que você me diz? A gente pode ir lá fazer uma análise do curso para te dizer se aquele curso, de repente, vai te dar, claro, dentro do nível que você tem aí, se ele vai atender aquilo que você quer. Aprender a programar com a ajuda de mentores é muito bom, ok? Procurar um mentor, alguém que você consiga se referenciar por ele. Existem várias pessoas hoje muito boas dentro da internet que colocam conteúdos e muitas vezes gratuitos, ok? É claro que muitas vezes os conteúdos eles vão chegar no nível avançado, você vai precisar pagar, mas você consegue ter muita base com cursos gratuitos. Procure escolher um mentor, mas quem que tem que escolher esse mentor é você. Você vai se identificar com uma pessoa, alguém que você vai falar, a didática dessa pessoa é legal, a forma dela ensinar eu consigo aprender fácil, né? Escolha esse mentor, siga ele, tire dúvidas com ele, principalmente, esse mentor ele precisa ser uma pessoa que você consiga ter respostas. Não adianta você encontrar alguém ali na internet que nunca responde um comentário, ou de repente, se você precisar um contato mais próximo através de uma rede social ou até mesmo de um WhatsApp, você não consegue falar com essa pessoa, talvez não seja o mentor ideal. É importante que você, porque vai chegar um momento que você vai ter uma dúvida um pouco mais detalhada, mais extrema, e que você vai precisar falar com uma pessoa, ok? Com esse mentor. Principalmente também se você for comprar um curso desse mentor ou de uma pessoa. Se você não pode falar com essa pessoa, não consegue, pula fora, ok? Após você começar a programar, após você começar a fazer tudo isso, vai chegar uma hora que você já está começando a desenvolver seus primeiros projetos. E aí, nesse momento, você tem que começar a mostrar isso para o mundo, tá? As pessoas precisam saber o que você faz. Precisam entender em que nível você está. E aí é a hora de você construir, por exemplo, um portfólio para você. Portfóliozinho, onde você vai colocar lá tuas informações, o nível de o que você já sabe, né? Se você já sabe HTML, PHP, Java,
JavaScript, enfim, você vai colocar lá tudo o que você sabe para que as pessoas entendam e colocar os projetos que você fez, ok? Algumas pessoas, inclusive, falam para mim, Jorge, mas como é que eu vou colocar lá? Porque eu ainda não comecei a trabalhar. Então, eu não tenho projetos que eu fiz ainda. O que eu indico? Fiz isso quando eu comecei, tá? Muito, inclusive, para aprender. Eu fazia serviços para as pessoas de graça. Você vai falar, mas de graça? Às vezes eu tinha Como eu comecei há muitos anos atrás, né, pessoal? Então, às vezes você ia lá e escrevia um programa básico, que seja para a pessoa, básico para você, mas para a pessoa às vezes ajudava muito, alguma coisa que ela podia usar no dia a dia no escritório dela, ou depois, um pouco mais para frente, quando começaram a surgir planilhas de Excel, essas coisas, né? Aí, então, eu comecei a escrever muitos programas, transformar planilhas de Excel, por exemplo, em softwares, através de VBA, para as pessoas, cadastro de cliente, gerador de notas, essas coisas assim. E muitas vezes eu fazia isso de graça, para quê? Para que as pessoas pudessem ver meu trabalho, conhecer. Posteriormente, depois a pessoa precisava atualizar, melhorar aquilo, daí então eu cobrava. Mas o fato é que, com eu fazendo aquilo para ela não só ia conhecer meu trabalho, saber que eu tinha capacidade e competência para fazer, como ela também iria indicar isso para as pessoas. Porque ela ia comentar, o Jorge fez lá um negócio para mim que funcionou, olha, tá rodando lá, tá legal, tudo. E aí isso gerava indicação. E eu digo para vocês, dentro da minha área específica, dentro da área de programação, nada funciona melhor do que uma indicação. Ok? Então pense nisso, indicação. Então quando você começar a escrever seus primeiros códigos, comece a conversar com as pessoas, teu pai, teu irmão, teu amigo, teu primo, veja as necessidades deles. Naquela época era para computador, agora é web. Né? Faça um site para alguém que você conhece, né? Um blog, um site, alguma coisa que você possa fazer para usar para o teu portfólio. Mostre para o mundo que você já sabe fazer. Tenha uma conta no GitHub, importantíssimo, gente. GitHub, se você não tem uma conta, tenha, ok? No GitHub uma conta, porque se você, claro, você está chegando aqui agora e fala assim, mas eu nem sei o que é GitHub. GitHub é um versionador, ok? Um repositório e um versionador para que você possa deixar os teus códigos na nuvem, e principalmente hoje o GitHub também é utilizado por empresas. Na hora da contratação ela vai lá, vai olhar o teu GitHub para ver o que você tem lá, quais códigos você já fez. Lá você pode deixar alguns códigos abertos ou privado, daí os privados é claro que ninguém vê, mas aqueles que você deixa aberto, que você for fazendo, você pode deixar lá para as pessoas verem como que é o teu código, como é que você trabalha, ok? Leia código de outros programadores, ok? Existem muitos, mas muitos projetos na internet hoje que são abertos, são códigos livres. Então leia o código deles. Aprendi muito fazendo isso, gente, muito. Eu via alguma coisa e queria ver como é que fazia. Então, eu pegava o código-fonte desse programa, desse sistema, e ia estudar ele. Eu queria entender como é que a pessoa tinha feito. E, através disso, eu aprendia muito, entendeu? Não só lendo, naquela época, livros, né? Lia e tal, e escrevendo, mas também vendo o código de outras pessoas. Hoje, com a internet, se tornou muito mais fácil, inclusive. Né? Você pegar um código na internet, buscar lá, existem vários repositórios na internet com códigos abertos, e você pode estudar o código desses programadores. O programador tem que ter uma característica muito importante, ele tem que ser pragmático. O que é ser pragmático? É aquele cara que sempre vai imaginar que o pior pode acontecer. Eu sei que tem gente que vai falar assim, mas aí não é ser pessimista? Não. Quando você imagina que algo de ruim pode acontecer, você se prepara para aquilo, neste caso especificamente do programador, ok? Então você está lá, você está desenvolvendo o teu código e você vai imaginar, eu vou colocar aqui uma validação nesse formulário, porque o bendito do cara, na hora que ele for clicar, ele não vai digitar o e-mail correto, por exemplo. Então tem que validar se o e-mail que ele vai pôr é correto e se ele vai preencher o campo e tal, enfim, outras informações. Ou, por exemplo, um campo de data. Eu vou validar se a data que ele está me mandando é uma data válida, né? Se está no formato que eu quero, se está dentro do período que eu quero, porque senão ele me manda qualquer valor e vai estar errado. Então, não só isso, mas imaginar, por exemplo, que você fez um sistema que tem login e senha e você pode ser invadido, o cara pode meter um SQL injection lá e te quebrar teu sistema. Isso é ser pragmático. Quando você pensa nisso, você se antecipa ao problema, criando regras, criando lógicas e
situações para que bloquear isso antes que aconteça, tá ok? E outra característica muito, muito importante que um programador tem que ter é saber trabalhar em comunidade, tá? A comunidade de programadores hoje, antigamente, como eu falei, não tinha isso, né? A gente até tinha, mas era bem mais complicado do que hoje. Hoje, através de Discord, GitHub, entre outros, né? A gente tem várias, Slack, você tem comunidades hoje alinhadas em prol de fazer a coisa funcionar, né? Você tem hoje muitos frameworks gratuitos, tanto de back-end quanto de front-end, onde a comunidade se junta para ajudar a resolver problemas, né? Você pega hoje a comunidade PHP gigantesca, a comunidade do React é muito ativa e grande, React Native, de Vue.js, enfim, as comunidades elas se juntam muito, principalmente quando você está trabalhando com software livre, para ajudar a criar soluções e melhorar essas soluções. Na medida, inclusive, que você for se tornando um programador melhor, for ganhando experiência, você pode se juntar a essas comunidades não só com uma pessoa que vai tirar dúvidas, mas a pessoa que vai contribuir para que esses códigos sejam códigos melhores, ok? Trazer a sua contribuição. Basicamente seria isso, gente. Foi só uma lista aqui, um overview rápido, né, desse tema tão polêmico, mas tão importante que eu quero entrar na área de tecnologia, como é que eu começo, por onde começo, o que eu tenho que ver, quais os pontos que eu tenho que analisar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a esclarecer a dúvida. Se ficou algum ponto aí que de repente você acha que que eu esqueci de falar, deixa no comentário, tá? Vai ali, comenta, coloca ali, olha, Jorge, eu queria que você não abordou tal coisa, como é que seria tal isso? Ou, Jorge, você falou de tal situação, eu não compreendi, me explica melhor, tá ok? Deixa no comentário, eu vou ter um prazer de poder te responder, ok? Se você chegou até aqui nesse vídeo, significa que você gostou dele, que ele serviu para você. E aí, sendo assim, dá um joinha, deixa lá o seu like nesse vídeo, compartilha, comenta com a gente. Estou buscando colocar vídeo todos os dias de vários tópicos para que vocês possam estar sempre aí bem informado, ok? Então dá uma olhadinha no catálogo que a gente tem de vídeos aí. Vai ter vídeo, mais vídeos e mais vídeos, então se inscreva para você estar recebendo essas atualizações, ok? Então por hoje é só, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.